da Bíblia NVI, Nova Versão Internacional. Diz assim, Salmos de número 40, verso 2. Ele me tirou. Aí surge uma pergunta, ele quem? O Senhor Deus. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs meus pés sobre uma rocha e firmou-me no local seguro. Amém? Amém? Vamos orar ao Senhor agradecendo. Convido você a colocar uma das suas mãos sobre o seu coração e fechar os seus olhos. Vamos orar ao Senhor nesse momento, em nome de Jesus. Pai, aqui nós estamos diante da Tua presença, Deus. Tu és o dono da vida, Tu és o gerador de vida. Senhor amado, o dom da vida te pertence e as nossas vidas pertencem a Ti. Nessa hora, Deus, eu te peço, como de muitas, inúmeras e outras vezes, e tantas vezes eu fiz, te pedindo, dá sabedoria a quem fala, não permitindo que eu venha falar nada de mim mesmo, então somente aquilo que o Senhor quer falar e não aquilo que nós queremos ouvir. É isso que eu te peço aos santos que estarão ouvindo a Tua voz, que possam receber essa palavra de bom grado, que possam ouvir ligado no Teu Divino Espírito Santo, como diz o meu pastor presidente, pastor Edson Paz. Deus, a melhor parte da mensagem não é a hora que eu vou começar a fazer a exposição da palavra, não. A melhor parte da mensagem é quando eu entrego o microfone, desço do altar e o Espírito vem e fala ao meu ouvido. Agora vai se iniciar a segunda etapa, qual você tem que fazer praticabilidade, uso daquilo que você falou, e isso dentro da sua conduta diária de vida cristã para comigo. Nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Querido, eu vou compartilhar com vocês algumas observações que o Espírito me fez enxergar. Eu botei um tema nessa mensagem, um título, que é esse, a qual o Espírito Santo falou ao meu coração. O que é o Salmo 40? Nós vamos aqui rapidamente entender o Salmo 40. Você vai entender o que é o Salmo 40. Nós acabamos de ler um texto e o texto bíblico é da autoria, né? O autor divino é Deus, mas o autor humano, ele inspirou a Davi, e Davi escreveu os Salmos de número 40. E eu vou destacar e vou me deter tão somente no verso 2. Nós acabamos de ler um texto que diz assim: Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num lugar seguro. Primeira coisa que a gente precisa entender, o Salmo 40, ele é um salmo de louvor declarativo. Davi, quando ele faz esse salmo, ele não só fez o salmo com a ajuda do Senhor nosso Deus, que deu a ele inspiração divina, capacitação divina para ele ser o compositor, o autor desse salmo, mas na mesma hora que o Senhor vem sobre ele com uma inspiração divina, ele começa a escrever o salmo, mas ele começa a louvar a Deus, fazendo desse salmo uma declaração. E bem sabemos que a palavra louvor significa, um dos significados da palavra louvor, elogiar aquele que é digno de receber elogio. Então ele, aqui no Salmo 40, está elogiando o único que é digno de ser elogiado, louvado, magnificado, que é o Senhor nosso Deus. Então, quando ele faz essa declaração de Davi, ela também é uma afirmação. Ele está afirmando, ele está dizendo verdadeiramente: foi o Senhor.
verdadeiramente foi o Senhor que deu escape, foi o Senhor que me deu livramento, é o Senhor que me cura, é o Senhor que me sustenta, é o Senhor que me faz permanecer de pé em sua presença. Em dado momento, você lendo esse salmo, dá para perceber que o Salmo 40, ele muda para um salmo de lamentação. O Salmo 40 constitui um bom exemplo de como os problemas e dificuldades da vida levaram a Davi depender continuamente do Senhor Deus poderoso. Ou seja, Davi, ele está compondo, ele está escrevendo o Salmo 40. E a gente viu aqui que ele inicia, né, essa composição fazendo desse ato de compor um ato de louvor, declarando para Deus que verdadeiramente é Deus que faz, é Deus que realiza, é Deus que cumpre, é Deus que levanta, é Deus que dá o escape, é Deus que vem com socorro. Tudo é Deus. No momento de perigo, é Deus. No momento da bonança, é Deus. Se tem 100 reais no bolso, é Deus. Se também não tem, nós iremos glorificar a Deus da mesma forma, porque a nossa alegria ela é ultra circunstancial. Eu não dependo de ter no bolso 100 para glorificar. Eu glorifico sem ter o 100. Sabendo que o meu Deus, eu tendo 100 ou não tendo, Ele vai prover, porque Ele é Jeová Jireh. Então, esse salmo aqui, Deus começa a ensinar a Davi que diante das dificuldades da vida, qual é a minha postura? Qual é a sua postura? Qual que tem que ser a nossa postura? Total dependência de Deus. Total dependência de Deus. A gente nota que o mundo ele vive num caos, né? O mundo ele vive de pernas para o ar. O mundo ele vive agitado. Ou seja, o mar se encontra revolto. Mas mesmo o mundo totalmente, o clima lá fora agitado, as coisas estão tomando um rumo, né? Aonde a gente não vê a solução, humanamente falando, mas mesmo humanamente não vendo a solução, o Enos não pode mudar. Mesmo o mundo agitado, o Enos não pode mudar. Mesmo o mundo de pernas para o ar, a minha vida espiritual não pode mudar, não pode estar de perna para o ar. Por quê? Independente do que está acontecendo lá fora. Está lá fora, mas não vai me afetar, porque eu tenho total dependência de Deus. Então, Deus ensinou a Davi aqui que ele precisava ter, no momento de dificuldade, ele precisava levar uma vida de dependência continuamente ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Meus amados, quando nós vivemos uma vida de dependência, acontece justamente isso que eu estava aqui mexendo no meu tablet, eu estava prestando atenção, o que a Marcela falou. Você está num lugar fazendo algo até para seu próprio benefício, algo que vai te favorecer, aí Deus fala assim, esquece isso daí, larga isso daí, levanta, se arruma, vai em tal lugar, porque eu vou te usar para levar a cura, eu vou te usar para levar a libertação. Alguém está precisando mais do que você, e quando você entende, vai, isso mostra que você tem total dependência de Deus. Queridos, para que eu possa já ir caminhando para o final, a estrutura do Salmo 40 é a seguinte, ela tem, eu botei aqui 6 pontos, mas na verdade são 7 pontos, e eu vou dar de forma bem rápida para vocês, tá? São 7 pontos. O Salmo 40, ele tem uma estrutura, ele não foi feito de qualquer jeito, ele tem uma estrutura, assim como essa casa tem colunas, que são os alicerces que sustentam essa casa, assim é o Salmo 40. Deus dá a Davi esse poema, este salmo, só que Deus dá a ele
essa composição, mas dá a ele uma estrutura. Ou seja, o que Deus está querendo ensinar para Davi? Davi, eu estou te dando um salmo, que é a minha palavra. E nesse salmo tem estrutura ou estruturas para a tua vida. Por quê? Porque a palavra, ela nos estrutura, ela nos firma. Você só está de pé porque a palavra te mantém de pé. Essa casa está de pé porque existem colunas que sustentam essa casa. Ou você acha que você está de pé por causa do emprego que você tem, por causa da intelectualidade que você tem, a capacidade que você tem, o salário que você ganha? Não. O que está fazendo você se manter de pé é a estrutura chamada palavra de Deus. Se tirar a palavra do Enos, acabou. O inimigo vem e faz arruaça. Agora, quando eu e você, nós estamos com uma vida firmada na palavra, levanta o inimigo, levanta o inferno, levanta demônio, levanta capeta, levanta espírito maligno. Pode levantar vários demônios do tamanho do Maracanã. Com a quantidade de pessoas que cabem lá no Maracanã, não vão te derrubar, porque quando vierem até você, vai ver você, aí vai falar assim, poxa, mas humanamente ela tem esse defeito, mas humanamente ela falha naquilo ali, mas quando olhar para você e prestar atenção mesmo, aí Deus vai falar assim, sim, ela é falha, ela é pecadora, ela tem problema, mas olha espiritualmente para a vida dela. Está firmada na minha palavra. E quem está firmado na palavra, meu amigo, o inimigo não tem vez contra a vida dele ou contra a vida dela. Aleluia. A palavra de Deus é o nosso campo de força. A palavra de Deus, ela nos blinda. Louvado seja Deus. Quantas das vezes, essa semana mesmo, eu creio que vocês tiveram essa experiência, quantas das vezes as setas do inimigo não veio? Quantas das vezes o inimigo não se levantou para tentar te parar? Quantas das vezes usou alguém? Não vai lá não, não faz não, isso é bobeira, isso é bobagem não, mas você não deu ouvido, aquilo veio e voltou porque havia um campo de força, você estava estruturado, amparado, protegido, é a palavra, irmão. A tua família está de pé porque a estrutura é a palavra. Aleluia. O Marco, eu vi a foto dele lá e o vídeo dando a palavra lá na Ibaretá, eu muito me alegrei. Por quê? Aí eu comecei a falar, Deus, que negócio lindo, que negócio maravilhoso. Olha lá, teu filho já está se desenvolvendo, os teus mistérios já estão fluindo. Aí o Senhor falou, porque está firmado na minha palavra. Quem está firmado na palavra desenvolve, cresce, aleluia, produz bons frutos dignos de arrependimento, como foi falado. É isso que a igreja precisa, irmão, no dia de hoje. E as pessoas precisam ver isso em você. O quê? A palavra sendo manifestada. Então, o Salmo de número 40, ele tem uma estrutura. E essa estrutura, ela tem 6 pontos importantes. 6 pontos importantes. São eles. Primeiro ponto, o Salmo 40, ele é o relato de livramento. Ele é o relato de livramento. Esse relato vai do verso 1 ao 3. A primeira estrutura se chama relato de livramento. Então o que Deus está querendo nos ensinar? Que a palavra de Deus, que é a nossa estrutura, vai trazer livramento para mim, vai trazer livramento para você, ou vou melhorar isso, já está trazendo livramento para as nossas vidas, porque enquanto você está aqui, Deus está livrando a sua casa, Deus está livrando os seus, Deus está livrando os de perto, Deus está livrando os de longe, aleluia. Você está aqui, o inimigo está lá fora, quando ele sair daquele culto, eu vou setar ele, eu vou jogar-lhe uma seta, eu vou jogar-lhe um dado, aleluia, mas Deus está falando, não vai. Não vai porque ele está, aleluia, estruturado na minha palavra. E sobre a vida dele há relatos de livramento. E ele vai contar que quando ele saiu daquele culto, eu livrei ele de todo mal. Então, a primeira estrutura é essa, relato de livramento, que vai do verso 1 ao 3. A segunda estrutura se chama, a exortação ao povo para que entregue suas vidas ao Senhor. E essa exortação vai do verso de número 4 ao verso de número 5 do Salmo de número 40. Ou seja, essa segunda estrutura aqui é interessante. Ela é em forma de uma exortação
para que o povo entregue suas vidas ao Senhor. Agora diga isso comigo. Exortação ao povo, para que entregue suas vidas ao Senhor. Beleza, você entendeu que essa segunda estrutura aqui, ela é conhecida como uma exortação, que tem que ser passada para o povo, para que o povo entenda que tem que entregar as suas vidas ao Senhor. Agora lá vai a pergunta: e quem é a pessoa que Deus vai usar para fazer a entrega dessa exortação? Eu estou olhando para as pessoas. Nós. É você. Nós. É você. Sabe o que Deus está falando aqui para mim? Isso aqui é muito forte. Deus está falando que a palavra de salvação está nos teus lábios. A palavra de cura está nos teus lábios. Você tem acesso a ela. Está entendendo? A palavra de cura, a palavra salvífica está nos teus lábios. A palavra de cura você tem acesso, está nas tuas mãos. Meu amado, isso aqui é muito sério, isso aqui é tremendo. Quando eu começo a pensar nisso aqui, eu começo a me arrepiar. Sabe por quê? Porque se você sair daqui agora, se nós sairmos daqui agora e formos lá no INCA, você vai ver gente que perdeu o nariz, perdeu o dedo, perdeu a orelha, e o câncer está matando ele, está matando ela. E o médico que está lá, estudou, formado, nada contra. A ciência da medicina, Deus deu sabedoria aos homens. Aleluia, louvado seja Deus por isso. Graças a Deus por isso. Mas eles ficam ali temerosos, perdidos, e pega antibiótico, e pega remédio, e pega isso, e pega aquilo, e tem hora que não sabe mais o que fazer, qual o diagnóstico dar. Mas se nós chegarmos lá, nós temos a palavra de salvação, de cura. Você vai chegar lá, você não vai ler nenhum diagnóstico, você não vai lá para ler nenhum boletim médico, você vai lá e vai falar assim: eu estou vindo aqui como aquele que tem a palavra de cura nos lábios, nas mãos, a palavra de salvação, e eu te ordeno em nome de Jesus que esse câncer vá embora da tua vida e você seja curado e fique, aleluia, saudável, para a honra e glória do santo nome do Senhor. Então aqui nós vemos que a segunda estrutura é essa, é a exortação ao povo para que entregue as suas vidas ao Senhor. Como o povo vai entregar a sua vida ao Senhor? Você falando de cura, irmão, você falando de salvação. O mundo lá fora é Covid, é pandemia, é epidemia, se tira a máscara, se não tira, mas aqui dentro nós temos a palavra de salvação, nós temos o antídoto que vai mudar a história desse mundo, dessa geração e das pessoas que estão perto de você. E esse antídoto se chama palavra de Deus, sangue de Jesus, aleluia. Se chama a unção de Deus que está sobre a sua vida, aleluia. Não permita, irmão, que as circunstâncias venham te diminuir. Satanás quer te diminuir, quer me diminuir diante das dificuldades. Não, aleluia, foi falado aqui, aleluia, você está aqui para realizar o projeto, mas o dono do projeto já te deu autoridade, já te deu legalidade, já te deu permissão. Vai lá, irmão, faz. Labandará, saia. Aleluia. Nós temos, irmão, que para que isso aconteça, você tem que estar sensível ao Espírito, para que o Espírito, é hora, levanta, vai. E quando falar levanta, vai, você tem que ir. Você não pode deixar de não cumprir com aquilo que Deus mandou você fazer. Terceira estrutura do Salmo de número 40 é a profissão de louvor. E o que seria a profissão de louvor aqui na mensagem? Seria declaração de louvor a Deus. O que é isso? É uma manifestação de agradecimento única e exclusivamente a Deus, e isso através das palavras que saem da nossa boca, os nossos gestos e ações. Irmão, ela acabou de falar aqui do seguro. Tem coisa, essa semana mesmo, estou em semana de preparação, que domingo eu vou ministrar o louvor lá na igreja. Eu fecho o mês ministrando louvor com o Ministério de Louvor Vida. Lá da nossa igreja Metodista Fernanda, no Jacarezinho.
E eu estava falando com Deus, Deus, eu quero algo diferente na ministração de domingo, eu quero algo diferente na ministração. E falei, e teve uma hora que o Espírito Santo veio e falou assim: se a minha igreja, se a noiva soubesse o que eu tenho para ela, o que eu quero fazer, ela daria mais atenção à minha voz. E sabe o que está acontecendo? A noiva está tão dispersa, a noiva está tão cheia de prioridade, que não é prioridade do reino, é prioridade da própria noiva, que ela não está conseguindo perceber que o momento atual é que o mundo lá fora está murmurando, o mundo lá fora está blasfemando contra Deus, o mundo lá fora está vivendo uma inversão de valores, aonde as pessoas estão amando, ao invés de amar as pessoas, estão amando os objetos e estão usando as pessoas para o seu bel prazer, quando na verdade objetos foram feitos para serem usados, pessoas foram feitas para serem amadas. Não vamos inverter as ordens das coisas. E a igreja está se esquecendo, a igreja está entrando nesse ritmo, não todos, mas a maioria está. E com isso nós estamos deixando de fazer declaração de louvor a Deus. Nós estamos deixando de manifestar para o nosso Deus, e no momento que nós manifestamos, nós chamamos a atenção do noivo. Aleluia! Em meio ao campo de batalha espiritual, nós estamos deixando de cantar para o Senhor. E isso, irmão, isso é muito sério. Nós não podemos tirar os olhos do noivo, ou seja, da presença do Senhor Jesus. Nós não podemos tirar os olhos do nosso Deus, daquele que está sentado no trono. Aconteça o que for, você tem que ficar olhando para o trono, porque é o trono da graça, é de lá que o Senhor vai fazer, aleluia, a operação de milagres, o sobrenatural, as maravilhas. É de lá que vai vir a resposta. Só que nós estamos tão preocupados com tantas coisas que nós estamos deixando de louvar a Deus em meio às dificuldades da vida, em meio à batalha no campo de batalha espiritual. Aí nós começamos a murmurar, acontece uma coisa, começamos a murmurar, aquele dinheiro não saiu, começamos a murmurar, aquele emprego não deu certo, começamos a murmurar, deu um problema no caso, começamos a murmurar, quando na verdade essa estrutura aqui de número 3 está falando que nós precisamos declarar louvor a Deus, manifestando isso através do nosso agradecimento, única e exclusivamente a Deus, e isso através das palavras. Olha a importância das palavras que saem da tua boca, dos gestos e das ações. De repente você não sabe, mas aquele louvor que você cantou hoje lá na sua casa, ou no seu trabalho, ou você ficou cantarolando no ponto de ônibus, a palavra que saiu da tua boca, de repente você está ali, não canto bem, não importa, Deus quer ver você fazendo, porque de repente para você não tem importância, mas você não sabe, a palavra que saiu da tua boca foi uma manifestação de louvor diante de Deus, e aquela palavra atingiu alguém que estava do teu lado, lá no ponto de ônibus, no teu trabalho, dentro da tua casa. Aí Deus curou, Deus libertou, Deus quebrou as maldições, as amarrações, os pés e mãos que estavam atados agora são livres para adorar, trouxe um conforto para a alma do oprimido e do abatido. Então você precisa entender isso. Você tem que estar pronto para o agir e operar de Deus. Quarto ponto, e estrutura do Salmo de número 40. É o relato a Deus do cumprimento do voto de louvor. Esse quarto ponto aqui é o relato a Deus do cumprimento do voto de louvor. E como é esse cumprimento de louvor? Olha que interessante. Davi entendia que tinha que proclamar as novas de justiça na grande assembleia e que não podia fechar os lábios jamais. Antes deveria proclamar as novas de justiça. Davi entendia que não deveria jamais ocultar no seu coração a justiça de Deus. Pelo contrário, ele deveria falar da fidelidade da salvação que vem do Senhor. Davi não poderia esconder da grande assembleia a fidelidade de Deus e a verdade que é a palavra de Deus. E o cumprimento desse voto de louvor está no verso 9 ao 10. Então, o que eu aprendo com Davi aqui? Que eu tenho que falar da fidelidade de Deus no meio da assembleia.
Eu tenho que falar a verdade, que é a palavra de Deus, no meio da assembleia. Sabe o que Deus está falando aqui? Existem pessoas dentro da nossa igreja que precisam ouvir sobre a justiça de Deus, a fidelidade de Deus, a verdade, que é a palavra de Deus. E isso tem que ser através da tua vida. Então Deus quer te usar para essa finalidade. Quinto ponto se chama, é um novo lamento. E esse novo lamento vai do verso 11 ao 12. Nesse novo lamento, Davi pede ao Senhor que não negue a ele a sua misericórdia e que o amor e a verdade do Senhor sempre protejam a Davi, pois Davi reconhece que tem incontáveis problemas que cercam a vida dele. Davi reconhece que suas culpas o alcançaram, ao ponto de não conseguir ver o quanto elas são numerosas e que os cabelos da sua cabeça e seu coração perdeu o ânimo. Então você tem que entender que assim como Davi, você vai ter problema, você vai ter luta, você vai pensar em parar, você vai pensar em desistir. Só que você tem que reconhecer que existe um Deus e você não pode negar isso na sua vida. Você não pode deixar de reconhecer o que Deus tem feito na sua vida. A penúltimo ponto se chama, é uma série de pedidos de livramento. E esse pedido de livramento, ele vai do verso 13 ao 15. Davi pede ao Senhor que o liberte e ajude, livrando assim a sua vida daqueles que querem tirar a sua vida e que estão desejando a sua ruína. Ele reconhece o seu estado de necessitado diante de Deus. Davi sabia que Deus era o seu socorro e seu libertador e que Deus estava pronto para ajudá-lo. E assim como Davi entendeu que havia pessoas que estavam olhando para a vida dele e queriam ver a ruína dele, assim também tem gente que está olhando para mim e para você e está falando assim, não vai durar muito tempo. Eu não dou 2 meses. Isso aí é fogo de palha. Daqui a pouco vai parar. Daqui a pouco isso aí vai desanimar. Não, mas se você se colocar diante de Deus e falar, Senhor, eu estou aqui, eu sou pobre e necessitado, eu dependo, eu preciso. Ainda que existe uma torcida lá fora que está torcendo para você cair, desde o momento que você reconheça a total dependência de Deus, Deus vai te ajudar a permanecer no caminho. Aleluia, contemplando a presença dele. E último ponto se chama, é o louvor contínuo em meio aos problemas. Davi entendia que em meio aos problemas e contratempos da vida, ele precisava regozijar-se e alegrar em Deus, porque do Senhor viria a salvação. E esse louvor contínuo em meio aos problemas, ele vai do verso 16 ao 17. E eu encerro essa mensagem lendo o verso de número 2 do Salmo 40. Ele me tirou. Ele quem? O Senhor nosso Deus. Do que ele me tirou? De um poço de destruição, de um atoleiro de lama. Pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num local seguro. Davi, com esse salmo aqui, com esse verso 2 aqui, ele conseguiu fazer algo incrível, irmão, incrível. E eu acho isso lindo. Davi conseguiu mostrar para nós, ele mostrou para nós aqui, nesse texto, o exato momento que Jesus nos tirou da situação vergonhosa e humilhante que estávamos. Foi nessa hora que Jesus chegou e foi até você e te estendeu a mão e te tirou de um charco de lodo, de um poço de destruição, pôs os teus pés sobre uma rocha e firmou seus passos. Para muitos você seria um na estatística, mais um. Para muitos você iria morrer, porque quando fala aqui charco de lodo, lamaçal, destruição, está falando de situação de perigo. Ou seja, para muitos você iria morrer. Tinha gente que olhava para você e não acreditava em você, não acreditava em mim. Aleluia. Mas não importa se a sociedade não acreditava, se as pessoas não acreditavam, se teu vizinho não acreditava, se alguém da tua família não acreditava. O importante é que Jesus foi lá e te viu. E a sociedade que não quis te estender a mão, aquela pessoa que dizia ser seu amigo que não quis te estender a mão,
aleluia, te negou ajuda, Jesus foi lá e não te negou ajuda. Jesus foi lá e falou, o valor que eles não te dão, eu vou te dar. Porque você é importante para mim. Agora eu vou falar algo para vocês aqui antes da gente fazer uma oração. Não espere que todo mundo faça com você o que Jesus fez com você. Quando você estava lá no charco de lodo. Quando você estava lá no poço da destruição. No atoleiro de lama ou lamaçal do pecado. Não espere. Não espere. Não espere pessoas estender a mão para você. Não espere. E eu vou te falar. E quem não vai estender a mão para você não é gente que está lá fora, não. É gente que está dentro da igreja, pegando no cálice e no pão juntamente contigo. Não espere. Eu estou sendo sincero. Se você for esperar, você vai se frustrar. Claro que, em meio a isso que eu estou falando, Deus vai colocar pessoas fiéis, que vão te orientar, que vão te ajudar. Feche seus olhos. Eu quero orar por você, em nome